Olá, bom dia internautas dos jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira, 11 horas, hoje nosso encontro com uma terapeuta um pouco diferente. A Graciele volta na semana que vem. Hoje, nesse horário, ela até deve estar em viagem já, da Alemanha para o Brasil. Por isso que a gente não conseguiu o contato, ela não vai participar hoje, mas ela já tinha mandado o recado, né? E nos deixou em boas mãos. Hoje a gente recebe aqui Heloísa Fávero, que também é terapeuta, também é consteladora e consultora de Feng Shui. Consultora de Feng Shui. Então, assim, o assunto vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre a nossa casa, o nosso ambiente, o nosso redor, a nossa forma de decorar, de interagir com o ambiente. Que legal. E como é que você começou isso? Como é que veio essa ideia de olhar a casa dos outros e a cara dos outros? Então, eu acho que eu sou privilegiada, que minha avó materna, né? Ela tinha muito essa questão de olhar para os ambientes, muita percepção com os ambientes. E meu avô paterno também. Então, eu tenho as duas linhagens, já que aqui a gente está falando do sistêmico, que tinham essa percepção com casas. E desde que eu me lembro, por gente, eu sempre olhei para os ambientes e, para mim, eles sempre falaram muito, né? Uhum. E aí, porque eu sou natural de Caxias do Sul, morei muito tempo em Porto Alegre e já fazem 19 anos que eu estou no oeste do Paraná. E quando eu morava em Porto Alegre, foi que eu conheci o Feng Shui, que é uma técnica milenar chinesa de harmonização de ambientes. Mas quando eu conheci o Feng Shui, eu já dava um workshop chamado Tua Casa, Teu Retrato. E aí eu olhei assim encantada para aquele livro, que era um livro bem básico, e eu falei, meu, que coisa fantástica, escreveram o que eu estou fazendo, né? E aí eu descobri que, na verdade, os orientais, eles sistematizaram essa metodologia. Porque o que é o Feng Shui? Nada mais é do que perceber se o entorno onde nós estamos inseridos, ele nos favorece ou não. Ele está harmônico, ele está nos apoiando para a vida, ele está nos apoiando para a prosperidade ou não. E o que eu percebo hoje nessa minha caminhada, porque daí já fazem mais de 25 anos que eu trabalho só com isso, né? Eu chamo o meu trabalho de realinhamento de interiores, porque eu não uso apenas o Feng Shui, eu uso outras técnicas também, e sempre olhando para casa, trabalhando com harmonização, buscando esse equilíbrio do ambiente, mas em coerência com o que o habitante quer. E muitas vezes as pessoas pedem uma consultoria e a última coisa que eu trabalho é a casa, né? Porque o que precisa naquele momento é trabalhar o interno, é trabalhar o habitante, ajudar ele no autocentramento. Eu digo que é ajudar ele a ficar em casa primeiro. Uhum. E aí automaticamente o reflexo do externo ele se modifica. Agora, quando você faz as intervenções externas, né, da casa, do ambiente, seja local de trabalho, seja da residência, mas faz isso com consciência, faz isso com esse olhar de estar em casa, ou seja, dentro do meu centramento, da minha percepção, eu me predisponho a olhar para o ambiente. Então, o Feng Shui para mim é isso. Ele é a arte de observar e de perceber o meu entorno, se ele é saudável, se ele está doente, se ele é uma casa viva, né? Porque eu sempre falo nos meus cursos que se os ambientes estão doentes, se você escolheu uma casa doente, é porque você também está. Nossa, é bastante assunto e é bem complicado, né? Não é tão fácil assim. Então vamos começar do começo. Geralmente a gente monta a casa, decora a casa e parte de dois princípios, né? O gosto e o bolso. Uhum. O quanto que essas duas coisas influenciam dentro dessa tua análise? Ah, legal, boa pergunta essa. Eu falo que uma casa, para ser harmônica, ela independe do padrão econômico e ela independe do estilo de decoração. Porque tem muitas casas decoradas ricamente, mas que elas são frias, elas são desarmônicas, elas não retratam, na verdade, a alma do morador, ou retratam os aspectos que precisam ser trabalhados. E tem muitas casas que são simples, economicamente decoradas de uma forma bem, né, até de uma certa forma comum, de uma forma nem tanto decorada, mas elas têm uma atmosfera saudável.
Então, eu falo que a casa, ela retrata a nossa alma. Então, por isso que independe se é um padrão econômico alto, né, ou não. Claro que se eu quero criar um ambiente harmônico, bem decorado, é óbvio que a questão financeira ajuda, mas não é o principal. Não é o principal. Eu vejo que com criatividade, com vontade, com amor, você consegue criar ambientes muito harmônicos que te apoiem, né? Nesse fluir, que te apoiem nessa prosperidade. Tem, assim, algum grande pecado que a gente comete ao decorar a casa? Eu acho que as casas, elas têm muito mais coisa que precisa. Tranqueira, você diz? O que é o básico? Digamos assim, vamos começar a fazer o Feng Shui na casa, vamos começar a aplicar as técnicas, né, do Feng Shui. Primeiro, tome posse da sua casa, porque tem muitas casas que elas não têm dono. Elas têm um dono lá no papel, mas a pessoa não toma posse da casa. A casa não é um lar, sabe? A casa não tem uma atmosfera que lá mora uma família, ou lá mora uma pessoa, que aquela casa, ela é um útero, ela é um aconchego para o morador. A atmosfera de muitas casas é simplesmente uma parede, né? 4 paredes, um telhado, um piso e alguns móveis jogados, e é isso. Então, ela não fala, ela não tem personalidade. Então, esse é o primeiro passo, tomar posse da casa. E eu gosto de brincar, e eu sempre pergunto, se a sua casa falasse, o que ela diria para você? Né? Alguns ambientes poderiam dizer assim, nossa, que legal, você me cuida legal. Mas outros falariam assim, nem vou falar com você, porque, pelo amor de Deus, né? E aí entra o segundo pecado, que é um monte de tralha que a gente tem em casa, porque tudo tem energia. Semana passada teve uma aula com a Lucélia, não teve? Teve. Então, segundo a física quântica, tudo tem vibração, né? E o que nós temos na nossa casa é como se fosse um grande cesto de frutas. Então, quais são as frutas que estão boas, que contribuem, que deixam a casa feliz? E quais são as maçãs que estão podres que eu tenho que tirar? E isso impacta muito na atmosfera da casa, mesmo que não esteja aparente. Eu conto para os meus alunos e eu falo para eles que eles têm que saber sentir o cheiro da energia. Você passa por um armário, se ele está cheio de coisas em desuso e coisas pesadas, e quando você está na sua casa, no seu estado de presença, você percebe que tem coisa pesada lá dentro. E para isso não precisa ser assim, ninguém especial não, todo mundo tem essa percepção. É só prestar atenção. E é isso que impacta na nossa vida. Muitas vezes as casas, elas têm muita tralha, elas têm muitas coisas, que daí entra essa visão sistêmica. Por que é que a gente guarda tanto? Então, mas assim, antigamente era muito comum, né? Os nossos avós e bisavós ter coisinhas, né? Pequenininhas, bibelôs e tal. E isso, então, hoje não é mais tão recomendado? Eu acho que graças às constelações, muitas memórias de escassez foram trabalhadas. E eu acho que essa nova geração, ela tá, digamos assim, mais livre dessas memórias. Essas memórias, elas estão muito mais ressignificadas. E o que a gente percebe dos nossos ancestrais, né? No caso dos meus pais, nossos avós, é que essas memórias eram muito fortes. Sabe a história que quem guarda tem? Vai faltar, né? Eu falo, guarda o quê, gente? Guarda, tem o quê? Tem escassez, tem memória de escassez, tem tralha, tem coisa pesada que cria essa atmosfera pesada, mas tudo por uma crença de que amanhã não vai ter. Então se guarda aquela roupa, porque quem sabe um dia eu emagreça, né? Gente, se emagrecer, compra outra, entende? Porque você tá com a memória da prosperidade. Tudo bem, eu vou passar essa adiante e eu compro outra. Mas as pessoas ainda guardam, ainda muitas famílias têm essa questão da memória, né? Eu falo que a guerra terminou, mas a guerra não saiu de dentro ainda. O que seria o suficiente, então, nesse caso? O suficiente é o que é que eu realmente preciso, né? O que para mim atende às minhas necessidades.
O que atende às minhas necessidades? E todo mundo sabe, gente, existe uma palavrinha mágica que é bom senso. Então, né, é uma palavra composta muito legal, bom senso. Dentro do bom senso, se a gente se perguntar, começa para o guarda-roupa, isso vale para todos os armários, vale para a casa toda. Mas abra o guarda-roupa e se pergunte, o que é que eu realmente uso? E tira, e dá sem dó, né? E dá sem dó, porque quando você dá com dó, você vai junto com a roupa, entendeu? Você se apega, daí você não deu, você não desapegou. Gente, tem uma diferença entre dar, jogar fora e deixar ir. Deixar ir é, eu vou pegar essa peça, por que eu guardo mesmo? Ah, eu guardo porque quando eu comprei esse vestido era tão caro, paguei tanto. E aí você chegou a ouvir seu pai falando, né? Não se joga dinheiro fora, cuidado que amanhã vai faltar. Então vem essas memórias que ainda moram na gente. Né? Eu gosto de brincar com os alunos, eu falo, perceba o lado pobre em você ainda, sabe? Aquele lado pobre, aquele lado ainda conectado, ainda em lealdade com essas memórias de escassez. Em vez de você ficar, não, eu vou guardar porque, né, paguei caro. Poxa, eu posso vender, é uma possibilidade. Eu posso dar para alguém, esse alguém ficar muito feliz com essa minha roupa. E eu vibro nessa gratidão de poder ajudar alguém. Né? Eu vibro na abundância, que legal, eu tenho esse vestido, mas ele não me serve mais. E ele é um vestido bom, ele tem um valor econômico e eu vou dar para você. Olha como é diferente a energia. Claro, claro. Isso não significa desperdício, claro, né? Por exemplo, não. Assim, todo mês ir lá e renovar guarda-roupa. Não tem claro nada a ver. Não. São coisas diferentes. Mas aí que entra o autoconhecimento. Porque quando a pessoa ela sabe quem ela é, quando a pessoa está em casa, porque o nosso corpo ele é a nossa primeira casa. E quando eu tenho o autoconhecimento, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu visto também, eu sei o que eu gosto, e daí eu compro coisas que têm a ver com o meu estilo, porque eu sei quem eu sou. O problema é que as pessoas compram demais, primeiro, por não ter essa autopercepção. Segundo, por, de novo, memórias sistêmicas. Muitas vezes as pessoas compram em duplicidade, e elas não estão comprando para elas. Muitas vezes compra para o gemelar, né? Eu acho que vocês já discutiram esse assunto aqui. Para o irmão gemelar, para o aborto que não foi reconhecido, pelos parentes que não tiveram condições. Então existe um impulso maior, às vezes, por trás disso, que não é só da pessoa, mas sim dessa necessidade de olhar para alguém. Né? Eu falo que a alma pede para que as coisas sejam vistas e muitas vezes ela usa a casa para isso também. E existe assim, o que significa, o que quer dizer aquela pessoa que mantém a casa assim, muito bem organizada, muito arrumadinha e aquela desleixada que deixa meio bagunçado, limpo quando der, joga as coisas acumulando. Que mensagem que isso traz? De novo a palavra do bom senso, né? Sempre os extremos, tá? Claro que vai muito de personalidade também, mas a gente sabe quando a bagunça é a bagunça da semana corrida, é aquela bagunça de que eu realmente não tive tempo, né? Que não precisa entrar em neura, então. Que não precisa entrar em neura. E a gente sabe também quando passa dos limites. A gente sabe quando passa dos limites. E o contrário da questão da organização também é verdadeiro. Ok, eu gosto de casa limpa, de casa arrumada, de coisas harmônicas, mas o excesso disso, que pelo amor de Deus, olha ali, ó, sujou meu tapete. Não tira isso do lugar onde vai quase para o toque. Também é uma busca, também tem que ter um olhar sistêmico nisso. Porque o que eu observo nessa minha caminhada de mais de 25 anos com ambientes? Sempre que eu observo pessoas que compram em duplicidade, o que elas têm aquilo que eu chamo de pequenas misturinhas. O que é pequenas misturinhas? Sabe aquela gaveta que tem de tudo um pouco com nada a ver? Às vezes tem lá uma tesoura misturada com creme de mão, uma bandeja com taça, com conta no meio, ou seja, o bom senso fala que não está combinando.
E quando tem esse excesso de tudo muito organizado, que o circuito da casa meio chega a ser fechado, tipo, não entre, não sente, não suje, que eu não estou a fim de conviver com ninguém. Como constelador, eu sempre proponho fazer um exercício sistêmico de olhar para a linha de irmãos. Ver se realmente não existem exclusões nessa linha. Então, aquelas casas bem impecáveis também querem dizer alguma coisa. Quando é o excesso. Né? Quando é o excesso, que nada pode sair fora do lugar, eu tirei daqui, agora não, tem que ir lá colocar de novo. Então, o que realmente precisa de ordem? O que realmente precisa ser visto? Sabe? Porque eu observo, inclusive, as mesas, né? Tem uma coisa interessante na casa, que são as figuras arquetípicas. Dentro do Feng Shui, a gente faz algumas analogias, por exemplo, a mesa, arquetipicamente, ou seja, numa memória arcaica, ela tem a ver com a família, né? Quando a gente fala de mesa, lembra de quê? De reunião, né? De conversa, de família, de abundância. Então é interessante como as mesas falam. Eu brinco que as casas falam, mas as mesas elas gritam, assim. Porque quando existem exclusões, é comum as pessoas encostarem a mesa na parede. Heloísa, mas lá em casa não tem lugar. Sim, mas tem muitas casas que tem lugar e a mesa é encostada na parede. Ou então faz a mudança e o tal de bom senso vê assim, nossa, a mesa ficou desproporcional para a sala. Né? O básico do senso estético vê que ficou desproporcional. Agora, eu não consigo ir lá e vender a mesa e comprar outra e colocar de forma adequada. Por que que eu não consigo? Né? O que que essa mesa está me incitando? O que que ela quer me mostrar? E é muito interessante, especialmente as mulheres, né? Os homens não deixam isso tão evidente, mas as mulheres que elas falam que querem um relacionamento. Todo mundo tem uma prima que quer um relacionamento. Elas querem muito relacionamento, elas se trabalham e falam que querem muito relacionamento, mas os relacionamentos não dão certo. A primeira coisa que eu faço na casa, além de olhar a área do relacionamento, porque no Feng Shui a gente aplica o quadrado mágico e cada canto da casa, cada parte da casa está relacionada com uma área da vida. Mas quando a cliente vem com esse tipo de questão, eu gosto de olhar a mesa, em primeiro lugar, e ver se a ponta da mesa não está obstruída. Porque quem fala que quer um relacionamento e lá no fundo tem em algum lugar aqui, seja dela ou do sistema, tem objeção ou acha que os homens são fracos. Aliás, o que mais se vê exclusões na casa é dos homens, é da figura masculina. Né? Então, mas isso seria porque é a mulher quem cuida? É mais profundo? Eu acho que é mais profundo, é mais cultural. Então eu sempre olho, a ponta da mesa está encostada? Quem senta na ponta da mesa? Tradicionalmente. Quem senta na ponta da mesa paga o chefe da família. É o chefe da família, quem paga a conta. Tradicionalmente é o provedor. Então, de alguma forma, elas excluem. Ou às vezes até tem um homem em casa, sabe? Mas elas conseguem excluir o homem. E aí eu sempre convido a olhar se no sistema, né? Não é só a pessoa, porque ela como indivíduo, muitas vezes ela está predisposta ela realmente está se trabalhando, ela está buscando. Mas essa força maior que vem com o sistema, muitas vezes vem de famílias matriarcais, onde os homens não foram devidamente reconhecidos, aonde os homens não foram honrados, morreram cedo devido às memórias de guerra, que as mulheres tiveram que se virar sozinhas, e ainda os que voltaram, né, de uma forma deficiente, e elas ainda tiveram que guardar raiva. Então tudo isso ainda é perpetuado nas casas, e é interessante como isso se manifesta na forma com que as pessoas colocam as mesas. Às vezes encostam na parede. E me diz uma coisa, se você mudar de postura, por exemplo, então quem está nos assistindo, mas eu quero ter um relacionamento, eu posso mudar a disposição dos móveis, isso vai mudar essa energia? Legal. Só mudar a disposição dos móveis pode ser que amanhã você coloque ele de volta. Né? O troque de casa e vai atrair uma casa que exatamente não tem lugar para mesa.
sabe? É a ressonância, gente. Então, assim, por isso trabalhar habitante e a habitação. Sim, agora eu me dei conta que a mesa tem a ver com a família. Então, primeira coisa, eu vou ver, eu uso essa mesa para as refeições, eu estou honrando esse espaço sagrado que é a mesa, que é a figura arquetípica da família, ou eu estou enchendo de tralha, ou eu estou, né, fazendo qualquer coisa com a mesa, ou não tenho mesa. Então, primeiro essa autoobservação. Agora me dei conta. Então tá, então eu vou deixar a mesa disposta, com lugar para o provedor na mesa, a mesa desencostada, que ela realmente tenha acesso por todos os lados, como deve ser, centrada com a iluminação, né? Porque o teto tem a ver com o futuro, tá? O teto tem a ver com o futuro. E geralmente as mesas estão aqui, mas a iluminação está lá do outro lado, né? Ou a luminária. Porque às vezes sim, tem a iluminação distribuída na casa e tudo bem. Mas às vezes o lustre, como tira a mesa do lugar, o lustre não está na direção do centro, que seria o futuro. Que fica desarmônico e fica evidente que eu falo o que eu quero, mas eu não quero. Então eu faço sim esse movimento físico, mas eu tenho que ter consciência que se eu fiz isso, se eu criei essa configuração externa, eu tenho que olhar mais profundamente e ter coragem de olhar para mim mesma e dizer, eu realmente honro os homens? Eu realmente quero um homem do meu lado? Isso serve, claro, também para os homens em relação às mulheres ou qualquer outro tipo de relação. Mas eu realmente quero. Como a minha mãe, como a minha avó, como as mulheres da minha família consideram os homens. No meu sistema familiar, os homens realmente eram os provedores? Os homens eram os fortes? O que as minhas tias falam referente aos homens? E aí, quando existe essa dor no sistema, quando existem essas memórias, elas não deixam só a mesa dessa forma, elas encostam a cama, sabe? Cama encostada um dos lados na parede, tipo assim, aqui não tem lugar para você. Ou até tem a circulação em volta da cama, mas os criados mudos, veja bem, o criado mudo, os criados, eles criam uma linha horizontal. Toda linha horizontal, toda linha plana, todo quadrado, todo retângulo, ele te traz estabilidade. E o que uma relação precisa? Uma relação precisa de estrutura, de estabilidade, né? Entre outras coisas, mas isso é importante para que o relacionamento seja um relacionamento estruturado. Então, os aparadores, as mesas laterais, os criados mudos, ou então as mesas centrais, as mesas laterais do sofá, eles têm este apoio de quem está do lado, né? Em constelação a gente fala, quem está do lado? Então o criado mudo tem uma função, ele não é que ele não sirva não é só para bonito, não é só para largar as coisas em cima, ele também tem uma função emocional de dizer, eu dou espaço para você, né? Eu olho para você, você fica relaxada aqui, você tem um apoio, mas o que as mulheres ou as pessoas que têm esse padrão de digo que quero, mas não quero, um dos lados não tem o criado mudo. E não tem cabeceira de cama. A cabeceira da cama, ela tem a ver com o que veio antes, ela nos dá estrutura. Então, ela não é só para bonito, não é para ficar só esteticamente legal. Mas ela tem a ver com o que veio antes, seja os nossos antepassados, seja a nossa história, sabe? Então, ela te cria uma estrutura. E relacionamentos não estáveis... Claro, gente, não estou falando aqui, você recém mudou, comprou a casa, não tem dinheiro para comprar a cabeceira da cama, não é que isso esteja evidenciando um padrão. Eu estou falando daqueles que, né, nem escolhe assim, né? Escolhe assim, nem enxergam que falta a cabeceira da cama. Então, dar uma olhada nisso, né? Eu tenho a cabeceira da cama, que a atmosfera inspira o meu quarto. Eu gosto dessa frase, que a atmosfera inspira o meu quarto. Ele é um quarto que ele convida à intimidade, porque toda casa tem uma função prática e uma função emocional, tá? E a função emocional do quarto, além de descanso, ela é de intimidade. Então eu falo que eu quero intimidade, tanto com outra pessoa ou primeiro comigo, mas o quarto,
ele não inspira intimidade. Aliás, tem muito quarto cheio de gente, eu adoro falar disso. Muito cheio de gente os quartos. Estou lá, eu quero um namorado, né? Eu sou a prima que quer um namorado. Então, ela quer muito um namorado, ok. Ela desencostou a cabeceira da cama, ela botou um travesseiro, né? Porque tem gente que não tem nem travesseiro, esperando parceiro. Tá lá os dois criados mudos. Colocou a cabeceira. Colocou a cabeceira, mas ela põe a foto dos sobrinhos no pé da cama, assim, sabe? Aquelas cômodas cheias de parente. Gente, não dá. Quando não enche de imagens religiosas, nós temos que olhar que a gente tem alguns paradigmas, algumas crenças ali que não são apenas nossas, que são do sistema, que são do coletivo. Então a questão é se perguntar, isso ajuda na intimidade? Né? Às vezes tem tanta foto no quarto, é tanta gente, ou às vezes o estilo da decoração, porque tudo tem um arquétipo. O que é um arquétipo? É o que vem junto com aquela imagem. Então é interessante você tocar nesse assunto, porque eu percebo que você está falando bastante de coisa bem tradicional, né? Mesa, a cama com cabeceira, né? Que era o modelo antigo. Hoje você tem a opção de comprar sem, uma vez não tinha, né? Os móveis, eles têm uma função dentro de cada cômodo tem uma função dentro da casa? Eu diria assim, ó, os móveis, eles têm aquela função básica da necessidade básica, né? Mas eu diria que eles têm uma função emocional. Os ambientes têm uma função emocional. Alguns móveis, eles são mais arquetípicos, ou seja, como eu falei da mesa, tá? É como os criados, porque ele é o apoio, né? E dentro de um simbolismo, ele tem muito a ver com isso. Mas o ambiente como um todo, eles têm função emocional. A lavanderia, por exemplo, né? Eu adoro falar das lavanderias também. Gente, a lavanderia tem a função emocional dos novos inícios, dos novos começos. Quando a pessoa fala, Elô, eu quero fazer o Feng Shui na casa porque eu quero um novo início na minha vida. Eu falei, então vamos para a lavanderia. E geralmente é uma zona, gente, desculpa, mas é uma bagunça. Tá lá no cantinho da casa, mais escondido possível. Não decorado, bagunçado, sabe? Por que a lavanderia é o local, tem a função emocional dos novos inícios? Porque lá você lava, você deixa aí o velho, você renova a energia das suas roupas, para elas saírem de lá perfumadas, gostosas, cheirosinhas. E o que eu vejo é que tem salas maravilhosas, né? Onde está o social. Mas a lavanderia... E tem o quartinho dos jogos também, né? Que é o quarto do joga tudo. Gente, isso não tem na arquitetura. Isso não, essa nomenclatura não tem na arquitetura. O quarto dos jogos, né? Do joga tudo. Então, assim, não tem a ver com renovação. É incongruente. A pessoa fala que ela quer um novo início, que ela quer um novo começo, que ela quer uma vida mais fluida. Mas você olha para o ambiente, ele está falando ao contrário, tipo, ei, ela está mentindo. Porque está lá, cheio de tralha, cheio de coisa que não serve mais. Lavanderia, que é essa imagem, que é esse ambiente funcional, né? Dos novos inícios, da renovação, tá daquele jeito. Então é esse tomar consciência, primeiro, e depois fazer o prático. Aí você tem resultado. Porque senão você vai repetir. Porque senão você vai repetir. É como a sala de estar. Por que serve uma sala de estar, né? O Feng Shui, ele fala muito assim, não coloque o sofá de costas para a porta. Claro que a gente tem que ver o contexto. Às vezes o sofá é baixinho, a porta é distante do sofá. A questão aqui que eles querem falar não cria obstáculo quando você entra, né? Que quando você entra, o que é que te recepciona? O que é que você vê em primeiro plano? Isso é uma coisa legal. Porque isso vai para o inconsciente, diretamente, todo santo dia. E por que às vezes a gente se dedica tanto a um cômodo, né? Especialmente assim, a sala de estar, a sala de jantar. São ambientes, às vezes até os móveis mais caros estão ali. Porque vai que a vizinha vai falar, né? E você acaba passando mais tempo num outro ambiente, que talvez seja mais simples. Quando chega a visita, tá todo mundo ali, né? É comum até a gente falar assim, quando a gente vai na casa de fulano, fica todo mundo na cozinha, né? O que acontece nesse movimento? Porque às vezes as pessoas fazem ambientes para bonito.
Eu falo que também tem as egoconstruções, né? Eu faço uma egoconstrução e o ambiente fica bonito. Eu faço um hall de entrada maravilhoso, uma sala maravilhosa, eu estava falando do sofá, e o sofá, ele é um abraço, né? O que o sofá fala? O sofá fala, você trabalhou o dia todo, vem, senta, relaxa, que você merece. E muitas vezes a pessoa tem esse sofá, tem a configuração, a ambientação da casa, com esse sofá lindo, cheio de almofadas fofas para te abraçar, tudo isso. E aí ela entra pela lavanderia, que tá uma bagunça. Ela entra para a porta dos fundos. Eu brinco, gente, saiu da senzala, mas a senzala não saiu de dentro, sabe? E aí, o que eu tenho que trabalhar com esse cliente? O merecimento, a autoestima. Por que você faz isso com você? Mas é que a garagem, a logística da casa faz com que entre por aí. Não sujar aquele ambiente. Mas ok. Então, em vez de você deixar do jeito que está, faça um hall de serviço, não é melhor? Com coisas práticas, que tenham de pendurar bolsa, que tenham de guardar o sapato, que seja decorado. Mas lá em casa não dá. Gente, não tem desculpa. Não dá, é na nossa cabeça. Sempre tem um jeito. E isso independe de padrão econômico e estilo de decoração. Eu falo isso de 30 anos olhando a casa dos outros. Sempre tem um jeito, tudo é possível de deixar mais harmônico. E quando você decora, você tem uma sala linda, poderosa e decorou e não deixa ninguém entrar lá. Pois é, aí quer um relacionamento, né? Que é relacionamento. Aí quer amigos, né? Mas não entre, não sente, não suje, pelo amor de Deus. Não, vem cá. Vai lá para a cozinha. Então, todos os ambientes, eles precisam ser usados. Porque se fala muito do que é evidente. A gente falou das tralhas, da bagunça, da sala dos jogos, né? Do joga tudo. Só que tem salas de jantar, tem salas de estar impecáveis, que elas estão tão estagnadas quanto o quarto da bagunça, percebe? Porque tá óbvio, está claro que ninguém usa. Sabe aquela sala com as almofadinhas? Que ninguém amassa? Porque você sente que aquela atmosfera não é usada. Ou às vezes aquela sala de jantar maravilhosa e você olha para os cristais e vê que eles estão um tanto quanto foscos por falta de uso. Aliás, é essa uma das memórias de escassez também, sabe? As pessoas têm taças lindas, cristais lindos, mas elas tomam água no copo de requeijão, sabe? No massa de tomate. Para que fazer isso com a gente? Não estou dizendo que você tem que tomar água num copo de cristal todo dia, mas tem copos tão legais que você é filho de Deus, você merece. Que não faz sentido ter aquela taça também sem uso, né? Não faz sentido ter aquela taça sem uso. Então os ambientes, eles ficam naquela estagnação, naquele tipo sala de jantar usada quando vem os parentes de fora, só no Réveillon, ou no dia de Natal. Não faz sentido. Então, né, respondendo a sua pergunta, sim, os móveis, eles têm uma função, né? Mas os ambientes, mais como um todo, têm uma função. Por exemplo, o fogão. O fogão no Feng Shui, ele tem a ver com a prosperidade. Agora vai todo mundo limpar fogão e ajeitar, né? Fogão tem a ver com dinheiro. Por quê? Porque desde que o homem descobriu o fogo, a qualidade de vida melhorou muito. Foram possíveis... é possível consumir alimentos que antes, né, não eram possíveis. Então, assim, o fogão, ele tem muito essa da manutenção da vida, do local onde acontece essa alquimia de transformação do alimento para a família. Então, é importante que as bocas estejam funcionando, fogão sempre cuidado, limpo. Claro que quando se faz um projeto arquitetônico, eu tenho parcerias com arquitetos, e quando a gente faz o projeto arquitetônico baseado no Feng Shui, tem algumas posições, tanto de cama quanto dos móveis no geral, né? Mas essa é uma parte mais técnica. Então o fogão, ele tem essa figura arquetípica, de novo, é o que vem junto com a memória do fogão, assim como a mesa, que vem junto com a memória da mesa. Uma das formas mais fáceis de explicar arquétipo é mais ou menos assim.
quando eu falo em cavalo, você pensa em fraqueza? Não, né? Cavalo é força. Estrela, luz, sorte. Né? Então, quando eu falo em fogão, o que vem junto? Comida, refeição, né? Então, isso é o arquétipo, é o que vem junto com a imagem, junto com o objeto. É aquela mensagem subliminar, é aquelas figuras que vêm junto com a imagem. Então, isso é importante a gente observar na nossa casa. E aí que entra a decoração. Tem pessoas que colocam aquelas fotos de árvore morta. Gente, e tá na moda, cuidado! A árvore é o próprio símbolo da vida, não concorda? A árvore cresce. Eu não conheço árvore que fica assim. A árvore cresce. A árvore promove frutos, né? Então, as árvores, o verde, as plantas, elas são o próprio simbolismo, o próprio elemento da prosperidade. E aí eu vou lá decorar minha casa, pinto ela toda de cinza, que é uma cor que não tem vibração nenhuma. E coloco umas trilogias de uma árvore morta e seca, como eu encontrei semana passada num restaurante, logo atrás do caixa. Tipo, gente, não é uma questão de crença, é uma questão que aquela imagem vai influenciar a tua psique. Que ela tá te informando, né? E ela tá informando. Você falou da cor. As cores, elas também, claro, né, tem funções, até outros estudos com relação a isso. Mas existem cores ideais para a casa e para os ambientes? Imagina assim, que a sua casa é uma grande macarronada. Você vai ter que colocar tempero, né? Se você colocar só massa de tomate, vai ficar meio um molho, né? Então, não vou colocar tudo de uma cor só. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Colocar nas paredes uma cor que tenha vibração, que não seja o cinza, o branco gelo e o bege. Aliás, nossa colega Lucélia, ela tem um curso maravilhoso de cores, porque elas não têm uma vibração que elas influenciam a psique de uma forma não muito positiva, mas isso o excesso, a caixa de ressonância, né? Então, se você colocar alguma cor e tem uma variedade nas lojas de tinta, que tenha vibração, que não tenha tanto pigmento preto dentro, e depois você pontuar na casa alguns pontos de cor, sabe? Quando você coloca um objeto com uma leve corzinha, você já vai dar o tempero para essa macarronada. Então, claro que você pode estar usando alguma parede de alguma cor, mas tem que ter o bom senso. E se você não tem senso estético, porque nem todo mundo nasceu, né, para ser decorador, arquiteto e ter esse senso estético. Tem pessoas que são ótimas em outras coisas. Contrate um profissional, sabe? Chame um arquiteto, chame um decorador, paga uma hora técnica disponível para ajudar a escolher. Porque isso vai estar compondo tal de cesto de frutas. Na dúvida, e te influenciando. Usa o mais claro? Na dúvida, faz um tom off-white que não seja excesso de bege e branco e gelo. E depois coloca outras cores. Né? Porque você falou, existem muitas cores, de fato, né? E a gente vê muita propaganda. Agora tá na moda a cor tal. Ano que vem tá na moda a cor tal. Tem moda mesmo? Eu acho que é muito mais comercialismo. Lembro que no início da nossa conversa eu falei de morar em casa, de estar em casa. Então, quando você está em casa, que é estar no corpo, você está na percepção. E aí você é dono da sua casa. E você não ouve tanto o que está em moda. Por exemplo, a moda do cinza está deixando muitas pessoas em depressão, né? E por que o cinza? Porque a humanidade é só ir nas farmácias e ver o quanto remédio para depressão está sendo vendido. E isso não ajuda. É se perguntar o que realmente eu quero agora. O que é que me faz bem? E cuidado com os impulsos de entrar com o que todo mundo faz. Não, o que é que eu realmente preciso? Então, a casa, ela é um espaço sagrado. E se você começar a olhar para ela realmente como um espaço sagrado, você vai ter muitas chances de criar um ambiente harmônico. Porque se você está nessa postura de olhar para o teu externo como um espaço sagrado, é porque você está olhando para o seu sagrado também. Você está olhando para você também, você está no centramento.
Então você pode não fazer aquela decoração dos sonhos, mas você vai errar menos, sabe? Aliás, hoje tem, né? Tem revista, tem Pinterest, tem internet, tem tantas formas e ferramentas e oportunidades para você olhar e selecionar o que eu gosto, o que eu quero, qual é o meu estilo. Porque muitas vezes o que eu vejo? Que a pessoa foi na loja, escolheu aquela sala e colocou para dentro de casa. Mas aquela sala da novela, né? A sala da novela, mas não retrata necessariamente a personalidade da pessoa ou o gosto da pessoa. A casa não está personalizada, sabe? E aí a pessoa não encontra referência no externo. É aquelas pessoas que mudam de casa e você fala, e daí, como tá a casa nova? A pessoa fala assim, ai, não sei ainda, não tá arrumado. Ai, sei lá, tô com saudade da casa antiga, sabe? Então ela sai da antiga casa com o corpo, mas a alma dela ainda fica lá. E isso é interessante quando a gente vende imóveis, né? Eu faço bastante constelação com imóveis, porque tudo tem um campo de energia. Então, se a pessoa vendeu a casa, saiu da casa porque, sei lá, teve que vender devido a questões financeiras, mas ela saiu com o pesar daquela casa, ela não toma posse da outra, e quem comprou a casa antiga, se não tem personalidade, força de dizer, ok, comprei, paguei, eu tomo posse dessa casa, não consegue habitar inteiramente nessa casa, porque a energia da outra família ainda está lá. É por isso que às vezes a gente, eu tenho saudade daquela casa que a gente morava. Ou às vezes assim, mora o casal, mora a família e o marido resolveu que vai vender e a mulher não queria vender, mas ele resolveu que vai vender. Então ele muda para casa nova, mas ela não. E até ela passa lá na frente e fala, nossa, pintaram de outra cor, olha só, cortaram minha camélia. né? Tipo assim, como se a casa fosse dela. Só falta entrar lá e dar uma bronca. Só falta entrar e dar uma bronca. Então é interessante isso, porque em constelação isso aparece, que muitas vezes a pessoa não mudou de casa, na verdade, assim como não mudou de cidade, né? E eu gosto sempre de perguntar, ou de sugerir para as pessoas, more aonde você se sente feliz. Aonde é o lugar que minha alma quer morar? Não onde você quer morar, onde sua alma quer morar? Eu quero muito morar numa casa, minha alma pede para morar numa casa. Mas o que eu tenho no momento é um apartamento. Então, como fazer desse apartamento com cara de casa, sabe? Gente, sempre tem jeito. Um pouquinho de bom gosto, um pouco de dinheiro, criatividade bastante, sempre tem jeito. Porque você pode criar essa atmosfera de casa de fazenda dentro de um apartamento, tranquilamente. Então aonde eu moro me faz feliz? Porque é interessante quando a gente muda de casa, observar. Eu dou no máximo 6 meses, se sua vida melhorou ou não, né? Como assim melhorou? Sim, sabe quanta coisa entra no fluxo? Porque tem casas que você muda e parece que a vida para, a vida fica estagnada. Porque existem casas que são doentes, elas nascem doentes, por questões geopatogênicas, questões de configuração, né? Estrutural mesmo. Questões energéticas, às vezes até espirituais. Mal-assombrada. Que são memórias, né? Que são vibrações. Então, são casas que são doentes. E às vezes, todas as inserções que você faz, elas são paliativas. Porque elas já são doentes, elas nasceram doentes. Às vezes não tem como curar, sei lá, um veio d'água que passa embaixo da cama. Tem outras casas que elas estão doentes. Então, quando a gente está doente, a gente vai no médico, no terapeuta, faz um tratamento e melhora. Então, são casas onde você vai e faz algumas intervenções, seja de cor, seja de iluminação, seja de troca de móveis, seja de limpeza energética. E outras casas que elas não estão doentes, elas não são doentes, mas elas estão assim, sabe? Precisando de um banho de loja, precisando de uma terapia, precisando de um agrado. Elas estão meio que, eu gosto de falar jogadas traças, né? Porque é uma linguagem que todo mundo entende. Tipo assim, aquela casa que falta cuidado, que você olha para a cortina tá caindo, a maçaneta da porta tá descuidada,
Aliás, flores, cortinas e campainha é o que mais representam a forma com que as pessoas demonstram a afetividade, né? Porque a gente não coloca a campainha pra gente mesmo, né? Pro outro. Flores, né? Flores são flores. E cortinas, elas têm muito a ver com o afeto, né? Então, assim, olhar realmente para isso e ver que às vezes aquela casa que parece sem graça, sem vida, ela está precisando apenas desses cuidados, de uma pintura nova, de um tapete novo, de uma almofadinha, de trocar aquele quadro triste por um mais alegre, né? Porque tem uns quadros que, por Deus, eles emitem tristeza. É importante olhar para a decoração com um olhar um pouquinho mais crítico e se perguntar, o que é que isso me passa realmente? Sabe, o que isso me passa? Que percepção eu tenho disso? Como isso me impacta? Então, essas casas que precisam de cuidados, elas são fáceis. Mas eu sempre pergunto, e você? Está se cuidando? Porque se você não está cuidando da casa, não está cuidando de você também. E existem, claro, casas vivas, aquela casa que independente de padrão econômico, independente de estilo de decoração, repito, elas são gostosas, elas são alegres, elas são aconchegantes, confortáveis. Parece aquela casa de vovó que fez um bolo, um pãozinho quente, com um cafezinho para te esperar, sabe? E essa extensão vai para o jardim também? Com certeza. Com certeza. Porque às vezes no jardim não precisa ter nada, bem cuidado é suficiente, né? Tem uma frase que fala assim, jardim, casa sem flor, jardim, família sem amor. Casa sem flor, família sem amor. Eu vejo que faz muito sentido isso, né? Porque quem gosta de cuidar de flores, quem gosta de flor cuidar... natural, né? Natural. De cuidar de plantas, é porque também tem afetividade. E, infelizmente, às vezes as pessoas colocam tudo pedra, tudo lajota, que é para não ter trabalho mais de cortar fácil, grama. Tudo mais fácil. Gente, né? Aonde que está a natureza? Aonde que está essa interação com o que é natural? E aí a casa vira 4 paredes, tijolo, cimento, areia, ferro e só... Um depósito, né? Um depósito, ela não tem esse aconchego. Elô, é bastante coisa, né? Nossa, você tem, acho que dá pra gente ficar uma semana falando sobre isso, que ainda ia precisar de mais alguns detalhes. Quem quer aprofundar, quem quer aprender, como é que eu faço para... Como é que as pessoas fazem para chegar até você e conseguir, por exemplo, aprender um pouco mais? Legal. Tem cursos? Tem cursos. Aqui na Grato também, de vez em quando a gente faz. É o Realinhando as Áreas da Vida. O Realinhando as Áreas da Vida é um curso que eu e a Graciele fizemos juntas, que é uma parte onde você trabalha com o habitante e habitação, mas também trabalha bastante com o sistêmico. E tem os cursos de Feng Shui, tem o workshop Tua Casa Teu Retrato. A minha empresa é a Realinhar, em Cascavel. E quem quiser mais informações, né? Só entrar em contato. Legal. Você é de Cascavel, então? Eu sou de Cascavel. E aí a pessoa pode fazer o atendimento contigo? Pode. Por exemplo, eu quero dar um jeito na minha casa, eu preciso arrumar um namorado, vamos supor. E aí eu posso chegar até você? Pode, eu faço assessoria também. E aí faz assessoria. Como é que essa assessoria funciona? É uma consulta? Tem essa relação com a casa, porque você vai ter que ver a casa? Isso, eu geralmente marco com o cliente na casa, converso com ele, faço um bate-papo do que realmente a pessoa está precisando, avalio a residência e a gente faz um acordo e começa a trabalhar. Né? E você trabalha com a pessoa também? Sim. Não tem como separar, né? Habitante e habitação é preciso que estejam ali em congruência, é preciso trabalhar juntos, porque daí o resultado é maior. E é muito mais potente isso tudo. E se a pessoa está fazendo terapia já... Perfeito. Nos assistiu, identificou que tem coisas para mudar em casa, ela também pode te consultar só para fazer o trabalho de casa. Com certeza. Porque sempre vai ter esse papo, né? Do que a pessoa quer. Muitas vezes esse olhar um pouco mais afinado, porque a gente enxerga, mas não vê, ou vê, mas não enxerga, quando é nosso, né? Então esse olhar um pouquinho mais apurado para que eu tenha congruência entre o que eu quero, entre o que eu digo que eu quero e entre o que eu faço e eu decoro o meu entorno, né? Então lembre que a casa sempre é o retrato, gente. E o legal é projetar os nossos melhores aspectos, a nossa melhor versão no ambiente, né?
e aproveitar o que está retratado, o que precisa ser ressignificado e melhorado e, né, bora lá. Claro, entender isso. O recado, né, e se melhorar. Elô, foi um prazer falar contigo. O prazer foi meu. Tem muita coisa mesmo. Legal, tomara que a gente tenha outra oportunidade de falar sobre isso. Quem ficou curioso, quem quer saber mais, pode mandar contato para o jornal, pode mandar também entrar em contato com a Grato, que com certeza vai chegar até a Elô. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, bom dia a todos.